A gente vai seguindo por aqui, gente, para te contar que a conta de luz voltou a pesar no bolso do consumidor. E em vários casos, subiu bem mais do que a inflação. Dados oficiais da ANEEL mostram que os reajustes, de 2 dígitos para diversas distribuidoras, todos acima do IPCA acumulado em 12 meses, foi o que a gente teve até o mês de maio. Para explicar por que essa tarifa elétrica está avançando tanto e o que isso revela sobre os custos do setor, a gente conversa agora com o professor Pedro Cortes, que é analista de Clima e Meio Ambiente aqui da CNN. Professor, o que danado está fazendo essa conta de luz subir mais do que a inflação? Bom dia para o senhor. Bom dia, Débora, bom dia a todos. E às vezes está subindo bem mais do que a inflação. Nós temos uma arte que vai ajudar a gente a verificar algumas desses reajustes, né? Então, veja, Roraima começou o ano com reajuste acima de 20%, 23%, isso porque ela ficou integrada ao sistema interligado nacional. Então, houve um custo dessa interligação, de infraestrutura, e isso foi repassado para a conta de energia. Nós temos aqui CPFL Santa Cruz em São Paulo, Paraná e Minas com quase 18%, RGE no Rio Grande do Sul com quase 15%, Enel no Rio de Janeiro, né, com quase também 15%, Cosel no Paraná 14%, Energisa em Minas e no Rio com 12%, quase 12,5%, Energisa Mato Grosso do Sul com 12%, CPFL São Paulo com 9%. Essa é apenas uma parte da relação, né? Tem muitas outras distribuidoras, todos são dados da ANEEL. E por que tem esse custo muito maior do que a inflação, esse reajuste muito maior do que a inflação? Porque a nossa tarifa tem uma série de penduricalhos, não é simplesmente uma questão de, olha, comprar energia, né, fazer a transmissão, a distribuição e colocar os custos e colocar um overhead sobre isso. Não, você tem uma série de impostos, penduricalhos para financiar a infraestrutura, né, de transmissão, de distribuição. As próprias distribuidoras, elas acabam pedindo para a Enel, acabam lançando melhorias que elas fazem nas redes, né, melhorias, aportes tecnológicos. Então, tudo isso faz parte de uma ampla planilha que mostra aqui que acaba impactando na nossa energia no final, né? Quer dizer, uma conta que fica realmente muito alta. Lembrando, importante, tudo isso sem considerar a bandeira tarifária. Quer dizer, além disso, a gente tem a bandeira tarifária, que atualmente é a bandeira amarela. Existe até a perspectiva de que a gente possa ter uma bandeira vermelha, dependendo da evolução hidrológica da situação. Embora a gente esteja com uma situação hídrica até excessiva em alguns lugares do Rio Grande do Sul, como acontece no Rio Uruguai, por exemplo, com risco de cheia, nós temos outras áreas com um déficit hídrico importante. Até, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, né, o nosso sistema de abastecimento está operando com um nível abaixo do que seria desejado, exatamente por conta de uma redução do volume de chuvas no primeiro semestre. Então, isso impacta algumas regiões também, né, esse déficit hídrico. Isso pode fazer com que a gente tenha bandeira vermelha ainda este ano. Quer dizer, tudo isso é um cenário que preocupa muito, né? E, professor, justamente eu quero entender se esse é um impacto pontual ou se isso revela algo mais preocupante sobre essa nossa infraestrutura, né, do setor elétrico do Brasil. É uma questão estrutural, infelizmente não é uma questão pontual, porque, como eu disse, nós temos uma série de itens adicionais na conta de energia, né? Além dos impostos, nós temos uma série de encargos para financiar melhorias no setor, financiar a tarifa social, que é extremamente importante. Enfim, nós temos tudo isso, né? Nós temos uma série de itens que vão onerando as contas de energia das mais diversas distribuidoras, cada uma diante da sua realidade pode, né, determinar um aumento maior ou menor, ou determinar não, né, solicitar, porque quem bate o martelo a respeito disso é a ANEEL. E veja, não significa, por exemplo, que esses 14,5%, 15%, por exemplo, vão direto para o bolso, para o caixa da empresa. Não, isso tem muitas vezes a ver, como eu disse, né, questão de financiamento de infraestrutura, de melhorias, subsídios que são praticados também, e tarifa social, enfim, é uma questão estrutural que deveria ser analisada com maior carinho pelo governo, né, por este ou por quem tiver, né, no próximo mandato,
para reduzir. Esse é um custo extremamente elevado para todas as empresas e todos os consumidores, né? É isso, professor Pedro Cortes. Muito obrigada, então, por todas as análises. Professor Pedro Cortes, que também disponibiliza também já lá no blog dele sempre as análises. Eu agradeço a menção. Toda vez, o professor Pedro Cortes está aqui, mas está aí, está no ar. Conta de luz sobe mais do que a inflação. Análise do professor Pedro Cortes para a gente acompanhar. Obrigada, professor. Até mais. Bom dia.